Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu te peço que preste muita atenção, porque talvez esse seja o melhor vídeo aqui do canal. Eu vou te trazer uma estratégia, conceitos e te provar através de cálculos que qualquer pessoa pode começar hoje mesmo do zero, mesmo ganhando pouco, construir a liberdade financeira, se aposentar bem antes e poder viver de verdade, ao invés de sobreviver. Para isso, eu dividi esse vídeo em 3 partes. Primeiramente, eu vou te mostrar bem rapidinho alguns conceitos indispensáveis que devemos ter para atingir esse objetivo. Na sequência, eu vou te mostrar 6 ativos que eu selecionei a dedo para compor qualquer carteira promissora de investimentos, principalmente se você está começando agora. E por fim, eu vou te mostrar os cálculos para você entender quanto tempo leva para você atingir essa liberdade financeira e viver de renda passiva, se familiarizar com os investimentos. Bom, então vamos lá. Primeiramente, o que devemos ter na nossa mente é que, se queremos obter resultados diferentes dos que sempre tivemos, devemos fazer algo diferente do que sempre fizemos. Pode até parecer clichê, mas um dos maiores segredos desse mundo é você entender que você não é a sua mente. Sua mente é apenas uma das partes do seu corpo ao qual você administra. Então é você quem deve treinar e dar as ordens para sua mente. A sua mente também deve ser treinada para trabalhar a seu favor. Pense e reflita bastante nisso, pois a nossa mente ela fica captando todos os pensamentos e ideias que estão vagando pelo ar. Cabe a você dar as ordens e mostrar quem é que está no controle. Saber treinar e manejar a própria mente é o maior talento que se pode ter na vida, tanto em termos de felicidade quanto de sucesso e riqueza. Sempre observe os seus pensamentos e só alimente aqueles que te fortalecem. Você deve agir mesmo diante do medo, mesmo diante da dúvida, mesmo diante do desconforto e mesmo quando não quiser agir. A partir de agora você vai traçar a sua meta com calma e sabedoria e não vai permitir que nada nem ninguém interfira nas suas ações, nem mesmo a sua mente, até porque é ela a primeira que vai tentar fazer você desistir, te dando sugestões para te colocar numa zona morta, uma zona de conforto para ela. Bom, sabendo disso, vamos para a segunda parte do vídeo, que é onde eu falei que iria te apresentar os 6 ativos como sugestão para você começar a investir, pois são excelentes ativos que pode compor as melhores carteiras de investimentos, principalmente para quem está começando. Quero deixar bem claro que não é recomendação nem de compra nem de venda. Vou te mostrar esses ativos para a explicação ficar mais didática e você entender melhor. Primeiramente, dos 6 ativos que eu trago são 4 fundos imobiliários. E por que fiz? Porque eles pagam mensalmente. Você recebe dividendos todos os meses. E acredite, isso é um excelente incentivo para quem está começando. Bom, o primeiro como sugestão é o famoso e antigo MXRF11. Um fundo imobiliário de papel, aqueles que possuem CRIs na sua composição de portfólio, sendo seus CRIs a maioria indexados à inflação, ao IPCA. Trouxe ele porque ele paga proventos sempre em torno de 1% ao mês, sempre batendo a taxa Selic. Trago ele também pelo histórico favorável na Bolsa de Valores. Para quem não se lembra, na pandemia, lá no ano de 2020 e 2021, todos os ativos sofreram quedas e diminuíram bruscamente os seus dividendos. O MXRF11 foi um dos que menos penalizou os seus cotistas, foi um dos que menos diminuiu os dividendos. E é nessas horas que a gente deve analisar um ativo, ver o comportamento dele diante desse tipo de crise. O segundo fundo é o KNCR11, também um FII de papel, porém com seus CRIs indexados à taxa Selic. Esse também paga em torno de 1% ao mês e é bastante seguro e bem gerido pela Quineia. O terceiro é o RZTR11, um fundo imobiliário de tijolo, pois possui imóveis físicos na composição de seu portfólio. Para quem não sabe, portfólio é o patrimônio do fundo, é o que ele tem na sua carteira, é o que lhe gera receita. E no caso do RZTR, seus imóveis são rurais, são fazendas, as quais ele arrenda e também faz negócios como compra e venda de terras.
O lucro é dividido com nós cotistas. Os arrendamentos das terras também é dividido com nós cotistas mensalmente. Ele paga aí pouco acima de 1% ao mês. Parece absurdo um fundo de tijolo pagando acima de 1% ao mês, mas é isso mesmo. O RZTR é um dos raros aí da Bolsa de Valores. E o quarto é o HGRU, um fundo imobiliário do setor de tijolo que possui imóveis urbanos compondo o seu portfólio. Imóveis esses que são alugados para inquilinos qualificados e esses aluguéis são distribuídos para nós cotistas do fundo. Ele paga em torno de 10% ao ano, que fica um pouquinho abaixo de 1% ao mês. Acaba sendo mais conservador, mas ele é o nosso zagueirão. E para finalizar a composição desses 6 ativos, temos agora 2 ações para sua carteira ficar mais diversificada e tendo a possibilidade de crescimento de patrimônio, poder comprar e vender ativos. Lembrando que os fundos imobiliários são apenas para comprar. Em raríssimos casos podemos vender. Já no caso das ações podemos fazer compra e venda conforme valorização aí dos papéis. E a primeira que eu trago são as ações preferenciais da CEMIG, empresa que atua na distribuição de energia, também na geração e também na transmissão de energia elétrica através de participação acionária. É uma empresa estatal bastante perene, que devolve bastante valor para o seu acionista, tanto através dos dividendos distribuídos, quanto através da valorização dos papéis. Você pode pesquisar e analisar um pouco mais sobre a CEMIG. Se inscrevendo aqui no canal, você vê vários vídeos onde eu faço análises um pouco mais aprofundadas de ativos. Bom, a segunda ação são as ações preferenciais da Bradespar. Ela que é uma holding que investe na Vale, uma das maiores mineradoras do mundo. A Bradespar paga bons dividendos, possui uma base acionária bem baixinha e está exposta a commodities, o que faz com que ela possua variações em sua cotação no mercado acionário, possibilitando assim que o acionista compre em momentos de baixa como agora e possa depois vender na alta, como já esteve em algum momento, e nesse intervalo ir recebendo dividendos bem gordos que essa empresa paga. Então agora que você já sabe os conceitos iniciais para você seguir essa estratégia de se aposentar mais cedo, já conhece os 6 ativos para compor uma carteira de investimento, agora vamos aos cálculos. Quanto tempo você precisa investir para se aposentar? Como que pode ser a sua estratégia? Vamos para a tela conferir rapidamente e eu já volto aqui para finalizar. Bom, vamos dizer que você ganha pouco e vai investir R$300 por mês, distribuído aí nessa carteira que eu te mostrei ou da forma que você achar melhor. Eu estou fazendo aqui uma simulação genérica para ficar mais fácil. Você pegou trezentão, iniciou e vai colocar trezentão todo mês. Aquela carteira de investimento que eu trouxe para você, se você fazer uma média de dividendos, ela rende tranquilamente em torno de 12% ao ano ou mais. Então vamos colocar aqui 12% anualmente. Num período de 20 anos, você teria um valor aproximadamente aí, né, de R$276 mil. Do seu bolso você teria tirado apenas 72 mil. 203 mil são de juros que você recebeu por 72 mil investidos. E 276 te dá aí quase 2 salários mínimos de renda passiva. Aí eu sei que você já vai me falar, ah, Cauê, daqui 20 anos esse valor não vai ter o mesmo poder de compra. Calma que eu já vou falar sobre isso e você vai mudar de opinião. Vamos fazer uma nova simulação, porque tem gente que quer investir R$500 por mês, por exemplo. Então, colocando aqui, ó, coloquei aqui quinhentão inicial e manter quinhentão por mês. Uma taxa de 12%, uma carteira que rende mais ou menos isso, num período de 20 anos, você teria quase R$500 mil. Do bolso saído apenas 120 mil, 120.500 e quase 340 mil de juros que você vai ganhar por estar investindo. Olha a diferença de investir e guardar dinheiro. Olha a diferença de investir para poupança. Se você tem dinheiro na poupança, olha o que você está perdendo. 120 mil que vira 460 mil. Você ganha quase 340 mil de juros. Isso é viver de renda passiva. Vamos lá. Esse valor aqui, tirando 1% ao mês, você teria R$4.600, que dá 3 salários mínimos que você demoraria aí no mínimo 40 anos trabalhando pesado para se aposentar com 70 anos e receber 3 salários mínimos se tiver sorte, porque a média aí é 1 ou 2 salários mínimos por mês. Pensa com 20 anos você conquistar isso. Se você tem 20 anos de idade, seria aos 40. Se você tem 40, seria aos 60. Se você tem 30, seria aos 50. Se você tem 60, seria aos 80. Não importa a sua idade, né?
Claro, se você tem uma idade um pouco mais avançada e tem uma condição um pouquinho melhor, você pode expor um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais, 600, 700, 800 por mês, aí isso daqui cai para 15, para 10 anos. Se você colocar 1.000 por mês aqui, cai para menos de 10 anos para você ter esse meio milhão. Agora vamos responder aquela pergunta, será que esse valor, quando eu for receber, vai estar tendo o mesmo poder de compra? Bom, olha eu aqui de volta para responder essa questão que gera polêmica, sim, tem vídeos aqui no canal que teve gente que respondeu, que perguntou isso, na verdade afirmou sem ter muita base nisso, sem ter uma prática, uma vivência nisso, mas é um projeto, tá certo, temos que errar, para poder se levantar, para poder aprender. Não podemos ficar errando e cometendo os mesmos erros. O fato é que, se você coloca ali, olha o exemplo, se você começou com 300 e você vai colocar 300 por mês, você vai investir R$300 por mês, daqui a 12 meses você vai ter que reajustar esses 300. Reajusta de acordo com a inflação. Se a inflação você olha lá, você digita aí no Google, né? IBGE, inflação acumulada dos últimos 12 meses foi 5%, então aumenta 5%. Quanto que é 5% de R$300? 15, então você passa a investir 315 no segundo ano. Então você fica mais 12 meses investindo R$315. Mas eu aconselho que você reajuste 10%. Se você reajustar 10% desse investimento, por exemplo, no primeiro ano investir 300 por mês. Deu 12 meses, eu reajusto 10%, ou seja, aumento R$30. 10% de 300 é R$30. Então eu passo a investir R$330 nos próximos 12 meses. Deu mais 12 meses, ou seja, já estou no terceiro ano de investimento, reajusto 10% de novo. Porque se você aumentar 10% ao ano, você não vai sentir. Investir 300 durante um ano. No segundo ano eu aumento 30 por mês, não vai pesar. Só que lá no futuro, esse meio milhão, esses 300 mil que você viu aí, 200 mil que seja, vai ser um valor triplicado, vai ser equivalente ao, por exemplo, 500 por mês, hoje dando quase meio milhão, daqui a 20 anos vai ser 2, 3 milhões se você reajustar esses 10% ao ano. Quando você compra um terreno, não é assim que eles te vendem? Tem um reajuste lá do IPCA, IPCA mais 6, IPCA mais 4, você tem um reajuste de no mínimo 10% ao ano. Logo no final do pagamento desse terreno, que custava 80 mil, você vai ter pago aí 200, 300 mil em 10 anos. Ou seja, nos investimentos é a mesma coisa. É por isso que eu digo, os juros compostos trabalham a nosso favor. Se você faz esse reajuste de 10% ao ano, pode ter certeza que essa simulação que eu fiz vai ser ainda pouco perto do montante que você vai ter ao término desse tipo de investimento. Siga sua intuição, não desvie o foco. Não entre em fofocas, cresça em silêncio e siga a sequência correta. Primeiro devemos ser, depois fazer, para daí então ter uma boa sorte para você.